Bom, você mencionou Renan Santos e o discurso violento, né, que ele tem adotado o tom violento nos discursos do candidato à presidência Renan Santos. Ele tem admiração, ele é né, dentre os da direita que tem admiração pelo modelo de Nayib Bukele, né, de El Salvador. Inclusive tem uma reportagem muito interessante da BBC que foi publicada ontem, bem grande, bastante contextualizada, que começa ali com a reportagem caminhando por um bairro de El Salvador enfim, faz entrevistas, né, com moradores, ele que derrotou facções por lá, mas essa reportagem mostra ali em profundidade que não é só isso, né, o que é que acontece depois do, entre aspas, derrota de facções, né? Tem um trecho, inclusive, que diz que desde o início do regime de exceção, que segue em vigor, cerca de 90 mil pessoas foram encarceradas, acusadas de ligações com as facções em El Salvador, todos os criminosos que aterrorizavam a Campaneira, mas que isso não significa, né, que a situação por lá tenha melhorado em geral, quer dizer, tem várias implicações com relação a isso. E Renan Santos, ele se mostra apoiador, admirador, né, não só do discurso, como da maneira de agir de Nayib Bukele, que se tornou uma referência para muitos políticos latino-americanos de direita. E essa matéria mostra que, na mesma medida em que há queda no número de homicídios, há o aumento expressivo da pobreza por lá. Então, esse é um modelo que é defendido não só por Renan Santos, como pelo próprio Flávio Bolsonaro, né, candidato também à presidência. O que de beber nessa fonte você, Mano, consegue observar em candidatos à presidência que a gente tem visto, que estão alinhados mais à direita? Em primeiro lugar, o pouco apreço à democracia, né? Porque El Salvador é uma ditadura. Nayib Bukele é um ditador. Não há outra palavra para qualificar um regime político que suspende a Constituição e que prende opositores, sai prendendo todo mundo. Prendeu bandidos? Certamente prendeu bandidos, mas prendeu também aqueles que de alguma forma criticaram o modelo de governo. E isso é um regime ditatorial, que, portanto, é incompatível com a Constituição brasileira. Alguém usar como referência o modelo de El Salvador para falar de política de segurança pública no Brasil está, ou das duas uma, ou está mentindo para a população ou está prometendo romper a Constituição e, com isso, instalar uma ditadura. Das duas uma, é preciso escolher, é um mentiroso ou é um autoritário? Precisamos que isso fique claro. Aparentemente, quando confrontados em entrevistas, tanto Renan Santos quanto, por exemplo, Romeu Zema, quando você trata dos aspectos objetivos que foram utilizados por El Salvador na sua política de segurança, eles negam todos. Eles dizem que não vão aplicar nada daquilo. Aí o que sobra é construir um super gigantesco presídio. Ora, isso não é um modelo de segurança pública. Um presídio é um presídio. Claro que nós precisamos até construir mais presídios no Brasil, porque eles estão em condição de superlotação e nós temos milhares de mandados de prisão em aberto sem serem cumpridos por falta de vaga nos presídios. Então, o Brasil precisa construir presídios. Isso é um debate até que é preciso ser feito, mas isso não é um modelo de segurança pública, né? Não é uma política de segurança pública estruturada simplesmente construir um presídio a mais. Então, eles titubeiam e não deixam claro, então, se estão mentindo para a população e não vão utilizar El Salvador como modelo e, portanto, é só uma retórica barata e que atrapalha a clareza do processo eleitoral e o verdadeiro debate de ideias que o país precisa fazer, ou se serão projetos de ditadores e tentarão subverter a nossa Constituição. A coisa fica indefinida, mas o fato é que é lamentável que a gente assista à direita com pouco apreço à democracia, porque a esquerda também, historicamente no Brasil, teve pouco apreço à democracia, usando por diversas vezes como modelo países como Cuba
e Venezuela, que são ditaduras e que muitas vezes contaram com a hipocrisia, com o apoio hipócrita da esquerda brasileira. A direita sempre criticou esse aspecto da esquerda, mas agora, quando inverte o sinal, não sentem constrangimento algum em abraçar o novo ditador do continente, porque agora é um ditador de direita. Isso é lamentável, isso mostra o pouco apreço existente na política brasileira, nos dois campos ideológicos, aos valores da democracia liberal. Nessas horas da saudade de Ulisses Guimarães, né, que dizia que temos ódio e nojo às ditaduras.